Fala, investidor, seja muito bem-vindo ao Talk Show do Siga com Sabedoria. É muito bom estar de volta. Dei uma paradinha aí para umas férias e também para dedicar a um novo projeto para edificar mais vidas. E hoje estamos aqui de volta com uma convidada muito especial, numa jornada nova que começamos esse ano, falando com mulheres empreendedoras e vencedoras. Esse momento de boa conversa é aquele que a gente aproveita para extrair o máximo da experiência e do aprendizado de vida das pessoas, para que a gente possa absorver e extrair as melhores sabedorias para enriquecer as nossas vidas também. E aproveite então para refletir, para você ser transbordado da sabedoria que vai ser entregue aqui hoje. Bom, siga com sabedoria, siga com saber, siga com sabedoria, siga com saber. Nessa temporada que nós estamos falando com mulheres, para poder ouvir um pouco sobre a sabedoria feminina e aprender com essa força que é a mulher, que enfrenta desafios, que vive ali em recomeços, construção de família, de carreira, de filhos, de empreender. Eu trouxe aqui uma convidada que é muito especial, uma pessoa que é incrível, tem um currículo super curioso. Ela é pós-graduada em Neurociência, Comunicação, CNV, Psicologia, Constelação Sistêmica, Hipnose e ela é advogada, familiarista há mais de 12 anos, empreendedora e mãe. Resiliente, estudiosa, mãe, filha, esposa, ex-esposa, sonhadora e realizadora. É a forma como ela se apresenta. Recebo aqui hoje, no Sei com Sabedoria, a doutora Alexandra Xavier. Doutora Alexandra, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo, Carlos. A gente acompanha, né, pelas redes sociais, pelo seu trabalho também conosco. E é um prazer saber desse projeto, desse desenvolvimento do trabalho e saber que tá levando aí para as pessoas esse conhecimento, essa troca de experiência. E eu fiquei até assustada na hora que você falou aí em relação ao meu currículo, né? Mas é a carga de vida, né? É olhar para trás e reconhecer os anos que já se passaram aí, trazer alguma coisa para que as pessoas possam aproveitar. E é sobre isso mesmo que nós vamos falar, tá? É aproveitar toda essa experiência, essa carga que você conquistou até aqui. Mas antes de a gente falar sobre vida, sobre direito, sobre o futuro, que é um dos temas que a gente gosta de abordar, eu queria ouvir de você, Alexandra, qual que é assim, um ensinamento que você tenha absorvido na sua jornada de vida que faz essa construção da Alexandra como mulher, em primeiro lugar? Sim, a Alexandra como mulher, né, ela foi uma menina, né, eu falo que toda vez que a gente volta, a infância é o chão que a gente pisa, né, para a vida toda. Então, a Alexandra mulher foi uma menina que, curiosamente, né, vou contar aqui, eu fui uma criança que era uma menina que brincava muito com meninos. Então, minha identificação era um pouco voltada mais para o masculino, pela masculinidade, acompanhava os colegas ali do meu irmão, e em algum momento eu parei e falei assim, opa, será que eu sou menino? Porque eu era uma criança que não tinha uma identidade. A forma com que a gente era criado no passado não é a mesma. A gente não tinha voz que hoje as crianças têm. Então, essa menina foi uma menina muito machucada, essa menina foi uma menina muito nivelada com outros meninos, né? Eu lembro de brigar na escola com meninos, mas nunca com meninas. Né? Então, eu me achava superior a meninas, porque a criação era dessa forma. E a Alexandra foi construindo aí ao longo da vida, dos seus relacionamentos, das suas amizades, e na vida adulta já, né? Hoje, Alexandra, mulher, e Alexandra, principalmente Alexandra, advogada familiarista, ela tomou posse da mulher que ela é hoje. E conseguiu, né, ali acolher aquela dor do passado, crescer e ajudar mulheres que estão em uma condição de vulnerabilidade, mulheres que às vezes, eu falo que tem muito não dito, né, que todas as mulheres que chegam ali, às vezes chegam com aquela dor, que chegam com algum sofrimento, e não é só questão financeira.
né? Aquele momento ali de intimidade, elas às vezes não conseguem entender por que que elas estão ali naquela situação, naquela vivência. Então, a Alexandra, que passou por essa estrada de chão tão grande até chegar onde a Alexandra, mulher, né, desabrochou aí, ela consegue olhar para essas mulheres e entender exatamente tudo que elas passaram. Naqueles momentos de vida que eu estava lá atrás, passando por todo o sofrimento, a criança, a adolescente, né, a mulher dos 30, né, porque eu já sou mulher 40 a mais, né, mas a mulher dos 30, né, a Alexandra madura, ela já consegue entender todas essas fases e consegue acolher, ser mais resolutiva e trazer paz, tranquilidade para essas outras mulheres que estão chegando e, de repente, de uma mesma condição de onde eu vim, né? Então, a mulher que eu sou hoje quer trazer essa mensagem, trazer boas novas, perspectivas, esperança, sabe? Eu falo que esperança não significa que você tem que ficar esperando o outro te dar solução para um problema, né? Esperar é você confiar, saber que você está no caminho, que aquilo ali é só um processo que vai passar, né? Que vai se resolver, que isso vai chegar. Então, essa é a mulher que eu vejo hoje. É uma mulher que consegue transmitir e trazer tranquilidade para outras mulheres também. E é claro, com todo respeito a independente de gênero, né, eu falo que ninguém, não é porque é mulher, não é porque é homem, que tem que trazer uma situação diferente. Não, eu vejo as pessoas questionando principalmente essa questão da violência doméstica, mas por que que o homem não tem direito e tudo? É uma questão realmente de quebra de padrão cultural, de legislação, com a finalidade mesmo de trazer uma equivalência, um reconhecimento, né? E faz parte do processo da evolução. Mas não é porque um homem, de repente, está em uma condição que é desfavorável a uma mulher que ele também tem que deixar de ter o acolhimento dele, tem que ter direito à reflexão, né? A Alexandra, que é a mulher hoje, é uma Alexandra que reconhece o lugar da mulher, que sabe o lugar dela, que sabe que ela, independente disso, né, que enfrenta aí, ainda a parte da sociedade machista, porque, graças a Deus, são poucos, mas a gente tem visto, assim, muitos casos, principalmente de misoginia, violência doméstica, e aí você se pergunta, mas não existia? Existia, mas não tinha registro, não tinha índice, não tinha divulgação, não tinha conscientização, né? Então, hoje, nós temos o lugar reconhecido como mulheres, e nós, mulheres também, que reconhecemos essa posição, também reconhecemos o direito do homem. O direito ele é para todos. Perfeito. Na, na, na pesquisa, né, um pouco de conhecer a Alexandra, eu achei super interessante, né, a posição que eu comecei e comentei aqui agora, que você se identifica ali como mãe, filha, esposa, ex-esposa, Sim, sonhadora, idealizadora e resiliente, né? isso. E o pouco que você já falou agora, ou talvez eu consiga interpretar que essa resiliência, né, que você se identifica que era uma qualidade, mas que passou a ser uma identidade. Faz sentido? Sim, faz sentido. A resiliência tornou-se uma identidade. Eu falei que eu também não quero ficar recomeçando o resto da vida, não. Você tem que ter um limite, porque isso às vezes não é nem saudável. Tudo que é em excesso também faz mal. Perfeito. Então, o que eu falo hoje? A Alexandra foi a mulher criada para casar. Então, não me foi perguntado o que eu gostaria de ser, que carreira que eu gostaria de seguir, né? Foi me ensinado assim. O que você deve fazer para você ter um bom marido, para você casar? Mas isso é cultural do Brasil, né? É Sim. cultural, é do Não tô falando que é Brasil. certo. Estou falando que Não, é sim, realmente mas cultural, é né? uma cultura que vem lá do tempo da minha mãe, que foi me passado e que eu pretendo passar para as próximas gerações, para minha filha, que ela pode sim ter um marido, ela pode sim ter os filhos, mas ela tem que saber o que ela quer para a profissão dela, que as coisas podem ser concomitantes. Isso não necessariamente é uma profissão.
Um marido e uma esposa não é uma profissão, Não. né? Não é o seu desenvolvimento pessoal, a vida do outro. E isso que era ensinado. Se bem que pai e mãe eu acho que é profissão, viu? Porque ali tem que ter muito esforço, muita dedicação. Tem, gente, tem. Então, assim, eu fui criada, né? Então, casei, fiquei 10 anos num relacionamento, não deu certo. Eu queria, né, ter a minha vida profissional, e aquilo não podia ser vinculado naquele momento de vida ali, naquele relacionamento, e divorciei. Falei, nossa, agora eu vou escolher o meu marido, vou escolher a profissão, vou escolher tudo, e de uma hora para outra não deu certo de novo. E se eu desistisse disso, eu não teria minha filha, eu não teria o meu marido, que hoje realmente é o meu porto seguro, é a minha família, é o meu sentido de Perfeito. família, né? E se eu tivesse desistido ali no segundo, né? É. Como que eu ia saber o que era essa experiência que eu gostaria de ter tido lá atrás, quando muito nova? E eu não tenho problema em dizer isso, porque a cidade que eu morava era interior, bem pequenininha. Então, o meu medo, inicialmente, era de divorciar. Eu ficava assim, meu Deus, o que as pessoas vão falar? Que eu não consegui sustentar o casamento, que eu não... na cabeça da gente, a mulher fala assim, ela não deu conta do casamento, nossa, é ela que é culpada do casamento. E não existe um culpado de uma relação que não deu certo. O eu ali é dos dois. Às vezes, há muita... suponhamos aqui, gente, nem estou trazendo para o lado pessoal, mas de repente é uma situação de uma agressão a alguma coisa, e aquela mulher está lá, ela está aceitando aquilo, ela não tem uma consciência para sair daquela relação ali naquele momento. E quando ela decide sair daquela relação, ela consegue romper o ciclo, né? E entender que aquilo ali não faz parte do contexto dela de vida. Ela consegue sair, ela está livre. Eu vejo que, às vezes, no interior, aquela mulher, eu tinha muito medo de divorciar e falar, o que eles vão falar de mim? Vai falar que eu estou colocando chifre no meu marido, vão falar isso, vão falar... Você fica pensando, quando você é criado no interior, que o que a pessoa está pensando a seu respeito. Eu falei, eu nem gasto um tempo desse pensando no que o outro está pensando. Mas naquele momento de vida, eu tinha esse pensamento. E eu posso te falar que assim, 90% das mulheres que chegam no escritório hoje pensam da mesma forma. Então, é comum a pessoa falar assim, eu não consegui, eu não dei certo, a culpa foi minha. Não existe culpado da relação. Não deu certo porque os dois ali não quiseram que fosse dar certo. Porque o casamento, ele é dos dois, não é de um só. Né? Então, se um decide... Eu vejo muitas mulheres falam assim, nossa, meu marido falou que não me dá o divórcio. Eu falei, mas não tem problema. O juiz, ele outorga a sua assinatura, supre a assinatura dele, você vai assinar, você vai divorciar, você vai ser feliz. Ah, mas ele não me dá a partilha do bens. Deixa eu ver o regime que você casou. Olha, você sabe que você tem direito aqui a uma pensão alimentícia? Então, é libertador você ter esse conhecimento, sabe? Se eu tivesse esse conhecimento, talvez a minha história teria sido diferente, mas eu também não teria essa carga de experiência, essa carga emocional para poder lidar com tantas pessoas no direito de família e sucessões que eu tenho hoje. Então, assim, nossa, eu sou muito grata ao meu passado, pela vida que eu tive, porque isso faz com que eu leve prosperidade para a vida das pessoas. Isso, para mim, assim, não tem preço. Perfeito. Fala um pouquinho dessa história sua, Alexandra. Eu acho que tá muito enraizado aí, né, no seu contexto de hoje, de vivência profissional, né? Mas você teve algum mentor, algum conselho, alguém que te direcionou, seja, ou, sei lá, ler um livro, teve alguma coisa que te influenciou, de fato, que hoje te traz uma marca muito expressiva? Uma pessoa que me influenciou a descobrir o conhecimento e o potencial do conhecimento foi o professor Maurício Moitinho. Ele é um defensor público do estado da Bahia. Então, eu conversei com ele e ele falou comigo assim, Alexandra, tem 10 minutos que a gente está conversando. Tem 10 minutos que você só fala coisa negativa a seu respeito. Se você não acredita em você, quem vai acreditar? Como que você vai fazer uma prova de concurso público? Eu estudava para concurso público, porque eu falava assim,
eu vou ser advogada? Tá doida, advogado vai ganhar um pouco de dinheiro e o mês que eu não tiver cliente, como é que eu faço? Não, eu quero ser advogada, mas eu vou procurar um concurso para advogado. Mas eu não quero trabalhar com administração pública, não quero fazer concurso para prefeitura, para entidades. Bem, eu quero fazer defensoria pública. Aí eu queria fazer defensoria pública porque eu queria ter um salário fixo. Eu pensava assim, vou ganhar esse salário aqui, eu vou conseguir sobreviver, me manter, viver com esse salário de defensor público. Então, eu procurei curso na internet que fosse para eu poder galgar aí a aprovação no concurso para a defensoria pública. Aí conheci o professor Maurício Moitinho e ele falou comigo assim, Alexandra, eu não faço, não sei quem faz, mas você precisa fazer uma PNL. Falei, o que é isso? Ele falou assim, programação neurolinguística. Procura saber e depois a gente volta a ter uma reunião. Ele está até hoje me esperando para a reunião. Porque depois que eu que eu descobri, eu não achava profissional que fizesse PNL. E aí eu comecei a buscar na internet PNL, e aí apareceu para mim um livro que chama O Segredo. E aí esse livro, ele me abriu a mente completamente. E a partir do momento que eu comecei a fazer essa programação em mim, com as pesquisas que eu fui fazendo, as descobertas que eu fui fazendo, eu fui me tratando, fui curando aí fui trazendo esse autoconhecimento, essa afirmação positiva para minha vida. E falei, meu Deus, eu sou capaz de qualquer coisa. E aí eu fui testar, fazer uma prova para concurso público. Eu tinha 2 meses que eu estudava pelas planilhas do professor e eu tive aprovação em um outro concurso que não era aquele da Defensoria Pública e falei assim, meu Deus, posso ser aprovada em qualquer concurso. Mas aí eu fui, como eu já tinha tido aquele conhecimento, eu falei, mas não é isso que eu quero para minha vida. O que eu quero para minha vida é advogar e escolher para quem que eu quero trabalhar, porque se uma pessoa vier com um criminal, eu não vou querer fazer o criminal. Se uma pessoa trouxer isso, eu quero escolher. Eu falei, eu me tornei tão seletiva que eu falei, não, agora eu vou escolher até para quem que eu vou trabalhar. Isso é muito comum, né, o recém-formado, né? Ele quer buscar uma estabilidade, né, de alguma forma. Um concurso é o sonho de muitos, né? É o famoso, vou exercer a minha profissão e vou ter um salário garantido, fixo, né? Isso é muito comum. Mas eu entendi aqui que o direito foi uma experiência boa, né, em relação ao seu aprendizado com o ex-marido. Não que o divórcio tenha sido uma experiência boa, mas te direcionou para isso. Eu entendo que talvez hoje o direito de família está muito relacionado à sua experiência de vida. Muito. Assim, a sua escolha de estar nessa área. E dentro desse campo de atuação, o que mais de fato te consome tempo e energia na hora que você vai atender essa demanda de cliente? Geralmente é o atendimento e é a dor do cliente. Porque às vezes ele busca o direito para uma solução que ele não vai encontrar no direito. Então, você precisa aí você verificar, né? Todas essas questões que eu estudo eu estudo psicologia, eu sou estudante de psicologia, né? Tenho uma especialização em neurociência. Então, o sentido da vida das pessoas vai fazer com que ela tenha aplicabilidade ali no direito. O direito, ele existe para regulamentar, né? Para a pessoa ter um norte, para ela ter um padrão daquilo ali. Só que no direito de família, você concorda comigo que na sua casa é diferente da minha casa? Sim. Né? Nós já somos criados em uma cultura, de repente você se casa com outra cultura e você vai ter um filhote daquelas 2 culturas diferentes. Então, quando você consegue contextualizar isso para as pessoas e fazer com que elas entendam que ninguém vai pensar igual a elas, e elas compreendem isso se torna mais fácil para poder desenvolver o trabalho. Esses desafios, eles passam a ser superados, né? Passam a ser desenvolvidos, e o que mais demanda realmente é a compreensão das pessoas em relação ao papel que elas desempenham na família dela e em que o direito vai auxiliar naquele momento. O seu desgaste, então, na verdade, é mais você colocar a pessoa dentro do entendimento de quais são os direitos delas nessa relação. Exato.
E eu Então, imagino que seja bem desgastante, do forma geral, assim, a gente, quando vai para uma situação de um divórcio, né, imagino eu, que a gente chega num ponto de, né, esgotar todas as possibilidades, né, suponho eu. Mas existe algum erro comum que você enxerga depois de atender tantas pessoas, que é muito comum as pessoas cometerem esse determinado tipo de erro para chegar naquela circunstância? sim, eu falo que relacionamento, quando tem esses problemas, parece que é um leite fervendo, né? Uhum. Começa a ferver, a pessoa vai lá, sopra, abaixa um pouquinho, daí a pouquinho tá fervendo de novo. Só que uma hora, se piscar, entorna. Então, quando você está num relacionamento e que tem essa tensão e que a pessoa vive em vigilância, o casal vive em vigilância, é mais difícil. Agora, 90% das pessoas, ao longo da história, isso vai mudando. Hoje em dia, a maioria dos relacionamentos rompidos, e eu já comuniquei, né, e reforço aqui, tem muitos que são por questão financeira, por falta de um equilíbrio financeiro, falta de uma estrutura, de uma organização. As pessoas ainda têm muito preconceito em falar sobre regime de bens, de estudar em relação a regime de bens, acham que às vezes um regime de bens, a separação de bens é um regime que vai prejudicar. Eu mudei meu regime para separação de bens tem muito pouco tempo e não é um regime ruim. Né? Principalmente quando a pessoa às vezes tem filho de relacionamento anterior, quando a pessoa é um empresário, ela vai empreender, que ela começa a crescer, é que ela vê a importância disso, de não estar atrelado ao outro. Né? Claro que a prosperidade do casal, ninguém casa pensando em separar, ninguém se casa pensando. É claro que tem alguns que sim, né? Não vou generalizar, não, É mas uma outra cultura que vem infelizmente, acontecendo, né? infelizmente. Mas o fato de você ter sua renda separada do outro, vocês podem unir essas rendas e podem prosperar essa renda junto. Você pode ser sócio do seu esposo, você pode ser sócio da sua esposa, Uhum. mas se isso está já separado, isso administrativamente é próspero. Administrativamente, isso é próspero para o casal. Se o casal tem esse entendimento, se o casal tem essa maturidade de conversa. Né? Então, eu vejo que Mas está muito relacionado também à falta de conhecimento, né? Porque muito, isso que você está falando, por exemplo, eu já falei aqui em outros episódios e tudo mais, em trabalhar, com a oportunidade de trabalhar com casais, que realmente isso que você falou é muito nítido quando você senta numa roda de casais ou de amigos, enfim, que o assunto financeiro, ele por muitas das vezes é motivo de tropeço, de muito. discussão, de discórdia, né, de desavenças e assim por diante. Então, a falta de entendimento, né, do papel de cada um e também da responsabilidade dos dois, né, perante ao patrimônio da família e Tá? tudo mais, acaba culminando, às vezes, em discussões e preocupações que, no final das contas, deveriam ser desnecessárias, né? O dinheiro deveria ser um alívio, né, para aquilo ali ser uma Aqui, preocupação a menos, né, para todo relacionamento. e eu falo com meus clientes mesmo, procurem o Carlos. Procurem o Carlos, porque o Carlos vai salvar o relacionamento de vocês. O Carlos vai resolver a sua vida financeira. Isso aí eu falo mesmo. Carlos, eu indico assim, de olhos fechados, é uma pessoa da minha confiança. Eu falo que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente indica uma pessoa, porque você está ali transmitindo a sua autoridade para ela. Então, são raríssimas as pessoas que eu tenho essa tranquilidade de fazer. E o Carlos é uma pessoa dessas. Então, Ah, assim, obrigado, viu, é uma gente? pessoa que realmente eu conheço a trajetória, conheço a seriedade, conheço a competência do trabalho, faz, né, trabalho para nossa empresa, faz trabalho para minha vida particular. Então, é uma pessoa assim que é validadamente excelente. Né? Ó, Aproveito o momento para te parabenizar, inclusive, que fica a dica da doutora Alexandra, né? Precisar de suporte financeiro, a gente, organização, conte é conosco. mágico, é mágico. Eu falo que quando eu comecei a descobrir em relação a a questão da programação neurolinguística, que eu mudei a forma de enxergar a vida, eu comecei a ler também livros
que me ajudassem a empreender na advocacia. Uhum. E às vezes a gente olha e pensa assim, advocacia, médico, é diferente de abrir um comércio, porque não é uma atividade comercial, mas é uma atividade empresária. Você é a fachada do seu negócio Uhum. e você precisa de saber separar ali o CNPJ do seu CPF, porque se você quebra o seu CPF, como é que está seu CNPJ? Ele tem que estar saudável, né? E se um precisa do outro ali, você tem onde socorrer. Não dá é para tirar dos dois lugares, porque às vezes a pessoa está misturada ali. Então, teve livros que eu li, muitos livros, assim, Tiago Brunet, aquele Pai Rico, Pai Pobre, foi meu primeiro livro. Eu achei, assim, fantástico, porque ele traz uma linguagem muito acessível, né? Uhum. E aí você vai estudando, vai conhecendo pessoas igual o Carlos, que vai te guiando pela vida, né? Que bom. Eu queria tocar nesse assunto de forma mais aprofundada, porque você, é, além de lidar com as leis, né, na sua atividade profissional, eu acho que o peso fundamental é lidar com pessoas, né? E eu vi que você procurou aqui, né, ter conhecimentos em diversas outras áreas além das leis, né, do direito por si só. Você comentou aqui neurociência, PNL. Aí a pergunta é o seguinte, assim, em algum momento, né, você percebeu a necessidade de aprender mais sobre pessoas? Sim, Ou isso foi acontecendo de forma natural a partir do momento que você, né, teve as relações com as pessoas? sim. Olha, uma parte eu comecei a estudar. Gente, a gente sempre põe culpa no outro, né? Alguém Então, tem que ser culpado. então quando meus casamentos não eram bons, eu falava assim. Ele tem algum problema. Eu não via que eu estava errada, não, só vi o problema do outro. Então É o mais comum, eu né? comecei a estudar comportamento humano. Tem até um livro excelente do Tiago Brunet, especialista em pessoas, muito bom. Ótimo. E aí eu comecei a estudar comportamento das pessoas, e até algumas atipicidades também. Porque eu falei, deixa eu ver aqui, descobrir qual que é o problema dele. E eu não olhava para o meu, não, né? Era só o outro que tinha problema. Então eu comecei a estudar comportamento humano a partir daí. E posteriormente aí eu comecei a gostar, comecei a ver que era necessário para o direito que eu soubesse lidar com pessoas, porque eu estou trabalhando com direito de família, né? Eu não estou trabalhando, é ser humano que está ali. Uhum. Não tem como eu fazer Justamente. um atendimento robotizado, não tem como eu criar automação para me atender uma pessoa. Então eu preciso entender aquela pessoa. E aí eu falava não, eu falo muito, mas ainda estou trabalhando isso. E aí eu comecei a estudar, né, comunicação não violenta. Alexandra, comunicação não violenta, eu falo às vezes com o cliente, ele fala assim, mas eu não sou violento, né, eu não faço nada. Fulano que grita e comunicação não violenta não está relacionada com só gritar. Ela está muito mais relacionada à escutativa, né? Você escutar o outro, falar menos e escutar mais, do que propriamente não gritar, né? É a comunicação clara, a comunicação limpa. Ela está relacionada a isso e não a pessoa ser violenta, né? Então, às vezes a titulação confunde um pouco as pessoas, né? Deixa a pessoa já focada ligada a uma pessoa bronca, a uma pessoa violenta, e não é. Eu era uma pessoa que não tinha uma comunicação clara, minha comunicação era confusa, né? Então eu fui trabalhando isso também. O grande erro da humanidade é a falha na comunicação. Isso, dentro do Não é? relacionamento, é o que mais pesa. Eu falo isso dentro de casa, né? Se a gente não acerta ali uma boa comunicação no dia, o dia não fica legal, né? Fica É ali com uma coisa verdade. mal entendida, fica atravessado. Tudo porque a gente não comunicou É corretamente. verdade. E às vezes é preguiça de parar e sentar, olhar nos olhos e deixa eu É te falar um negócio. preguiça. A gente fica no automático, né? Justamente. E eu falo que às vezes a gente vai vivendo, vive em um transe hipnótico. Quando você fala ali em relação à questão da hipnoterapia, né, eu sou hipnoterapeuta, mas a pessoa pensa que vai sentar aqui, eu vou falar 1, 2, 3, né? Fecha. Não é uma hipnose de palco, é uma hipnose clínica, ericksoniana, que é a pessoa realmente. A gente está em transe o tempo todo. Não sei se vocês já tiveram dirigindo, e em algum momento falou assim: nossa, eu passei desse lugar.
Quando você passou desse lugar, você estava em um transe hipnótico. Você foi numa loja, principalmente as mulheres, né? Comprou aquela blusinha, Uhum. chegou em casa, meu Deus, por que que eu comprei essa blusa? Arrepende, né? Você estava em transe hipnótico. Então, o estado de hipnose, né? O estado de flow, às vezes a pessoa vai fazer isso em meditação, acaba sendo quase que a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, mas é muito similar uma coisa da outra. Quando você está lá no seu culto, quando você está rezando o texto, você está em transe hipnótico. E aí você acessa seu subconsciente e você que sugestiona. Então, a hipnose ela é subjetiva. Eu não faço hipnose lá no escritório, eu não faço hipnose com os meus clientes, mas eu entendo que em algum momento pode ser que tenha algum cliente que ele esteja ali em alguma situação que ele está em transe e está ali, ó, reverberando aquilo ali há muito tempo. Se eu percebo isso, eu consigo mostrar para ele e sugestionar. Se ele quiser sair dali, é muito fácil. Eu consigo dar o caminho para ele. Se ele não quiser sair dali, é só aguardar a sentença judicial mesmo, não tem jeito. Entendi. E já que você falou de hipnose, falou de neurociência, PNL, fala um pouquinho de constelação sistêmica. Sim, constelação familiar, né? O direito sistêmico. Constelação familiar, ele é um método criado por Bert Helling, que foi missionário das tribos dos Zulus, né? E é uma missão católica. Não tem nada relacionado com o espiritismo, não tem nada relacionado com religião, apesar de ter algumas pessoas que colocam a sua religião ali dentro daquele método terapêutico, mas ele é um método terapêutico. Então, ele diz assim, que você tem 3 leis que regem a vida, né? E isso é importantíssimo e eu uso muito para os meus clientes. Também não falo com eles assim, isso é uma constelação familiar. Mas o próprio judiciário, ele tem o direito sistêmico. Existem oficinas de constelação dentro do próprio judiciário. Então, tudo que é inovador dentro do judiciário, eu também preciso estar atualizada. Então, quando eu fui descobrir a constelação familiar, foi que colegas juízes estavam fazendo a oficina e tudo, e eu fui procurar meio para poder atualizar também. Eu falei, opa, deixa eu ver aqui que eu preciso ficar atenta quando houver esse tipo de oficina aqui dentro do direito de famílias e sucessões e descobrir o que que é. Então, o que que é a constelação familiar? Constelação familiar, ela tem 3 leis que regem, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, que é o dar e receber. Então, a hierarquia, se você vê e olhar, né, se você é uma pessoa que lê a Bíblia e tudo, tem ali a hierarquia, né, e obediência. Então, o que que essa lei fala? Olha, você deve respeitar aos seus pais, você deve honrar os seus pais, né? Então, se você não se curva aos seus pais, você vai curvar as pessoas. Então, você deve respeito aos seus pais. Alexandra, mas meu pai me violentou, abusou, né? Enfim, e aí eu vou respeitar, eu vou conviver? Não. Ele vai sofrer a lei dos homens, né? Mas você deve ser grata à vida que você tem. Foi por ele. Então, não significa que você vai perdoar, que é perdoar, conviver com ele. Não, de forma alguma. Você não vai conviver com um abusador. Você não vai conviver com uma pessoa que te deixa doente, né? Mas você deve honrar. Ou seja, pai, obrigada. Mãe, obrigado pela vida que o Senhor me deu. Daqui para frente eu sigo. Né? Então, é olhar para trás, acolher sua dor e seguir. O equilíbrio significa dar e receber. Às vezes está num relacionamento, e a gente está falando aqui de dinheiro, né? E é muito interessante, porque às vezes tem ali um relacionamento onde só um dá. Vou dar o exemplo do dinheiro, mas isso também tem de carinho, tem de várias outras situações, mas eu acho que o dinheiro fica mais fácil para contextualizar. Então, o equilíbrio, dar e receber. Uma pessoa dar muito dinheiro, supre muito a outra, isso causa um desequilíbrio na família. Então, só um dá. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulana, olha para você ver, a esposa dele era tão boazinha e ele era ruim com a esposa, punha chifre na esposa, humilhava a esposa, mas ela deixou que ele fizesse isso e ele cresceu, né? Ou só um deu dinheiro, só um cresceu.
e o outro ficou aqui. Então, quando tem esse desequilíbrio, há uma desarmonia, não vai seguir, né? E temos também o pertencimento. Esse pertencimento é que todos nós devemos pertencer a um sistema familiar. Então, porque senão você vai reverberar aquela situação. Não é, às vezes tem algumas religiões que falam praga da sétima geração, repetição de comportamento. Do mesmo jeito que você traz ali, às vezes, uma pinta de uma tia-avó, uma manchinha de nascença, uma cor de cabelo que era da avó, ruiva, aí não teve ninguém, aí o netinho vem ruivo. Do mesmo jeito que você traz isso, você também traz a memória genética. Por algum momento, você esteve dentro da barriga da sua mãe, que estava dentro da barriga da sua avó, e assim sucessivamente. Então, isso não é espiritismo, não é reencarnação, é apenas uma reverberação mesmo daquele sistema, daquelas gerações, né? Então, você também traz memórias. Às vezes aquele tio que, não vamos convidar aquele tio não, porque ele bebe muito, e aí toda festa ele fica ali bêbado. Nossa, lá, o fulano era assim, alcoólatra, o filho dele é alcoólatra, o sobrinho dele é alcoólatra. Tem muito alcoólatra na família, né? Tem muito problemas desse jeito aqui na família. Então, ou seja, é algum problema naquele sistema familiar que desencadeou toda aquela situação. E quando você constela, o ato de constelar significa você olhar e identificar qual que é o problema. Às vezes a pessoa faz a constelação em tabuleiro ou faz de forma presencial. É como se você emprestasse a sua energia para aqueles representantes que estão ali, que é uma representação, e eles vão representar o seu sistema familiar. Quando eles representam o seu sistema familiar, você consegue olhar de longe e enxergar o que está de errado. E automaticamente você muda seu comportamento. Quando você muda seu comportamento, o seu sistema familiar ele muda. Quando a gente muda, o que está em torno muda. Então, é como se você... Quando você olha uma pessoa assim, que você atende uma pessoa com problema financeiro, você bateu o olho na pessoa com aquele problema financeiro, o que você fala? Nossa, é tão fácil de resolver, não é? Então, a constelação familiar é justamente para a pessoa olhar para a família dela e falar assim, nossa... É como se tivesse a oportunidade de eu mesmo olhar ali, né, de fora a minha situação. Exatamente. Você olhar de fora a sua situação e acolher aquela dor, deixar ela ir e seguir em frente. Duas curiosidades que eu tenho assim, sobre esse contexto de direito de família. Uma delas é o seguinte, eu sei que está relacionado ao seu trabalho, é promover ali a necessidade do cliente. Né? Eu quero divorciar, então nós vamos divorciar. Exemplo, né, nesse contexto. Mas é comum você conseguir reverter, ou não você conseguir, mas isso acontecer, a reversão ali daquela situação, às vezes aplicando metodologias como essa que você está falando? Muito, muito, muito mesmo. Meu esposo fala assim, ué, o pessoal vai divorciar, você é junto casal? Aí eu falo com ele, olha, existem situações que não necessariamente é o divórcio que vai resolver, porque às vezes as pessoas não perceberam um problema interno. E aí 99% é relacionado a dinheiro. Nossa. 99%, quase todos é relacionado a dinheiro. E aí quando você explica para a pessoa e que você traz alguma solução para ela relacionada a isso, automaticamente a pessoa ela reconstrói aquela relação. Quando ela entende, tem uma senhorinha que ela é de uma cidade vizinha e ela vendia Avon para poder assim pagar contas de água de dentro da casa, arrumar uma parede da casa. Gente, mas assim, era um sofrimento, e o marido aposentado militar tinha uma condição muito boa, mas ele achava assim, o dinheiro é meu, a aposentadoria é minha, ela trabalhou a vida toda, não vou gastar, porque pode ser que eu precise, não queria gastar, e aí vem muito de uma mentalidade de escassez. Aí, no primeiro momento que eu conversei com ele, expliquei para ele várias coisas, ele falou comigo assim, tá, eu vou ver.
Ô, Carlos, essa senhora me ligou e falou comigo assim: doutora, eu tô te ligando só para te agradecer. Ele tá até me ajudando com as coisas de casa, tá passando pano na casa, tem que ver. Já reformei as paredes, tudo aqui, a casa tá toda pintada. Uma hora a senhora vem aqui para tomar um café comigo, porque ela falou: tá me dando dinheiro. Ele tá me dando dinheiro. Doutora, o que que a senhora falou com ele? Então, às vezes a pessoa precisa de conhecimento, que o conhecimento ele liberta as pessoas. Né? E aí eu falo com todo mundo, gente, estão passando por uma situação financeira, tá ruim financeiramente, aplica aí a PNL, conversa com o Carlos, porque A gente, primeiro insight, tá, desse talk show de hoje, antes de procurar um advogado de direito, né, de família, procure um assessor financeiro, que aí vai resolver um passo da sua vida, 2 Aqui. passos. Gente, é sério, procura uma pessoa, se o seu problema é financeiro, por que que você vai conversar com a sua mãe, com seu pai, com sua vizinha? As pessoas só querem dar palpite na sua vida. Mas é interessante essa fala, né? Procura uma pessoa que entende de dinheiro, procura o Carlos, que é o homem do dinheiro. Mas não só em questão de dinheiro, né? Eu vejo isso, por exemplo, lá na igreja, quando a gente vai fazer ali aconselhamento de casais, às vezes, vamos tirar a parte do dinheiro, que eu também concordo com você, que é um dos Sim. grandes males, mas às vezes, algum conflito ali dentro do relacionamento, tá faltando também a humildade da pessoa sentar os dois, ou o casal, sentar, gente, qual que tá sendo o nosso problema aqui? Se eles não conseguem conversar, chamem um terceiro, uma pessoa de referência, uma pessoa que seja de confiança das duas partes, porque tá faltando, às vezes, alguém falar uma verdade na sua cara, né? Assim, eu vejo isso muito, Muito. quando eu vou fazer uma análise, um diagnóstico financeiro, e aí é legal que a pessoa está fazendo um diagnóstico, está fazendo um autodiagnóstico, e ela vai falando, nossa, não devia estar gastando dinheiro com isso aqui, nossa, não devia estar fazendo isso aqui. vai A ficar pessoa já sabe o que ela está fazendo de errado, de forma inconsciente ou hipnótico, né? Exato. Mas está ali o motivo dos erros, né? E está muito relacionado a comportamento. Tá? A gente cria alguns comportamentos, a gente nutre esses comportamentos e acaba que eles se tornam hábitos. É um comportamento mau que torna-se um hábito dentro da sua casa, dentro das suas finanças, dentro da sua família. E isso é muito crítico. A outra pergunta é sobre, você que chegou a comentar rapidamente, mas é quando tem filhos. Eu fico imaginando assim, né? Meus pais são divorciados, minha irmã tinha 7, eu tinha 12, mais ou menos isso. E eu tenho memórias, eu acho que mais que minha irmã, mas a gente tem uma memória sobre esse momento, né? E aí, não estou falando que toda relação é assim, mas a gente viveu lá os momentos de briga de casal e tudo mais, aquela coisa toda, até que se concretizasse o divórcio e tudo mais. E isso, de fato, foi muito pesado, né? Isso, não vou dizer que isso moldou, definiu coisas, situações na minha vida, mas eu, olhando de fora, né, e como sendo um filho que viu, né, eu não gostaria né, que os meus filhos tivessem essa experiência. E aí eu queria entender um pouco assim, nessa sua experiência, né? Como que é a relação quando tem filhos? Ô, Carlos, eu falo muito quando o casal vai se divorciar. A primeira coisa que chega no escritório, eu falo, olha, não fala mal do seu ex-companheiro para o seu filho. Não fale, porque o seu filho é metade dele, é o pai, a metade é a mãe. Uhum. Se você fala, seu pai não pagou, seu pai não pagou a pensão em dia, você está falando com a metade do seu filho. Você não está em dia. É assim que a criança entende. Sabe aquela conversa assim? Às vezes a mãe fala assim: estava ali na sala, o menino, eu achei que ele estava brincando no quarto, ele escutou. Tem criança que sabe o processo todo. E a mãe ou o pai juram que nunca conversou nada com a criança. Então, como que a criança tem conhecimento? Você quer ver, se precisar educar um filho, é você fingir que está conversando com outro adulto, dando orientações, ele fica de ouvido em pé. Uhum. É verdade. Eu vejo isso na minha casa. O dia que eu estou Também. precisando corrigir minha filha, a primeira coisa que eu falo com meu marido, a hora que você voltar lá, se ela não tiver tomado banho, você pode pôr de castigo 4 dias sem televisão. A hora que ele vai chegando na porta do banheiro, a minha já está de banho tomado. Então, a criança está ali escutando, ela está sendo ofendida no local de acolhimento dela, que é a casa dela. Não briguem na frente, não fale na frente, porque a criança é uma esponja, ela vai assimilar. E filho, gente, quer ver o pai e a mãe junto. Então,
Não precisa, você divorciou, mas eu vou divorciar, como é que eu vou estar junto da minha esposa? Olha, você vai falar com seu filho, olha, eu e sua mãe vamos estar juntos sempre que você precisar. Nós estamos juntos na sua criação, mas o papai vai construir um novo relacionamento, sua mãe vai reconstruir um novo relacionamento, mas a gente vai estar junto para tudo que você precisar. Então, é trazer essa visão para a criança. Né? A criança, eu falo que principalmente a pessoa que vai construir relacionamento com alguém que já tem filho. Olha, aquela criança veio primeiro que você. Uhum. A prioridade vai ser ela, depois você. Então, assim, estabeleça limites, converse, dialogue, porque isso vai fazer diferença na vida do seu filho. Ah, eu imagino que não tem um momento tão pesado quanto, né, uma criança ter que passar por toda a situação do divórcio, né? É muito. Se a mãe que está ali está divorciando já é ruim para ela, imagina a criança que está presenciando brigas. E outra coisa, Carlos, que eu falo com pessoas que às vezes estão ali num relacionamento abusivo, com discussão, ambiente de discussão, briga. E aí elas falam assim, mas, ô, doutora, como é que eu vou fazer? Porque ele é bom pai. Eu vou divorciar, e aí? Como que eu vou fazer? Eu falei, olha, seu filho vai ser feliz onde você estiver. Se você está triste dentro de uma mansão, o seu filho vai estar triste dentro de uma mansão. Se você vai cair qualidade de vida, vai passar por um sofrimento, mas é só um período. A paz e a tranquilidade mental que ele vai ter, que a sua criança vai ter, ela não tem preço. A sua paz não tem preço. Tem? Não tem. Né? Se eu te perguntasse hoje, o que é que você prefere? A sua sanidade mental, a sua saúde ou dinheiro? Né? Então, imagina você não ter uma saúde, viver em terapia, chorando, triste. Não adianta ter dinheiro para gozar, usufruir? Não tem. Não vai ter. Não faz sentido. Não vai ter prazer em fazer isso, né? É. Bom, deixa eu tocar num outro ponto aqui, que a gente já abordou ele aqui algumas vezes, que é a parte do empreendedorismo, né? E você falou aí sobre selecionar a profissão, aliás, qual o caminho que você seguiria no direito. Eu vejo a advocacia como um empreendedorismo nato. Sim. Tá? Inevitavelmente, né? Alguns seguem ali o caminho do concurso, outros vão para empresas corporativas, né? Mas acho que, não vou falar que é a maioria, mas eu enxergo que uma grande parte vai abrir seu escritório de advocacia. Né? E aí a pergunta é, assim, lá no direito, lá na formação acadêmica, lá vocês têm aula de empreendedorismo, de administração, como é que hoje, né, assim, pensando no contexto assim, na faculdade de Direito talvez não tenha, porque é uma deficiência que eu enxergo em todas as faculdades que não sejam específicas. Montar o seu próprio negócio, abrir sua porta ali, colocar sua face na placa, como é que é isso? Como é que é esse desafio de empreender na advocacia? Ô, Carlos, vulgarmente falando, a gente aprende na lambada. Porque realmente a faculdade não te ensina. Eu não tive pais com instrução, não tive pessoas que me instruíram. Olha só, eu fui descobrir isso com 33 anos por conta de um defensor público que me trouxe uma mensagem que me fez descobrir várias outras. Né? Então, o empreendedorismo, ele nasceu. Né? E eu fiz também um curso em Brasília, que me abriu a mente para a advocacia, para o cenário da advocacia. Eu já estava com mais de 30 anos. Então, assim, a virada de chave e o crescimento foi há pouco tempo, mas ele foi rápido. Porque eu segui, assim, tentei seguir da melhor forma. A gente não consegue aplicar tudo. Então, eu falo que o empreendedorismo, eu vejo assim, primeiro a gente vai onde está sangrando. Né? A gente vai tampando ali e vai buscando sanar por partes aquilo que está te doendo mais, né? Aquilo que você precisa. Né? Ora é uma estrutura física, ora é funcionário, ora vai ser os protocolos internos. Cada hora você está trocando equipamento. Então, receitas, né? Então, cada hora você está buscando e está trabalhando ali um setor. Mas quando eu comecei na advocacia, que eu
cheguei a montar o escritório na minha cidade, fechei por causa do divórcio e comecei do zero aqui no Vale do Aço. Então, quando eu abri o escritório, foi dividido também com uns 5 colegas advogados, né? Cada um dividia ali, pagava um pouquinho e tudo. E depois eu mudei de bairro, fui mudando o escritório, fui crescendo dentro daquilo que eu achava de forma dedutiva que era. Mas em 2022, 2023, é que eu realmente abri o CNPJ e que aí eu virei Alexandra, advogada, empresária, empreendedora. Né? Então, foi aí a virada de chave, foi muito pouco tempo, mas o crescimento, a partir do momento que você toma consciência, que você busca orientação, você cresce, não tem como você voltar. Se você olhar para trás, você não é pior do que você não olha para trás e fala assim, nossa, eu era muito melhor lá atrás. Não. Cada dia a gente melhora, cada dia a gente está melhor. E quando você está buscando, automaticamente as coisas vão aparecendo para você. Né? Então, você não pode desesperar, você tem que buscar crescer e buscar orientação. Então, eu fiz esse curso em Brasília, eu lembro que eu fui fazer um curso para tráfego pago. A única coisa que eu não aprendi lá foi tráfego pago. Toda vez acontece isso, né? Então, ou seja, não era aquilo que eu buscava. E eu tento fazer isso no escritório. Às vezes a pessoa está lá buscando um divórcio, ela não precisa de um divórcio. Né? Terapia, né? Ela precisa de uma terapia, ela precisa de um contador, ela precisa do Carlos, ela precisa de alguma coisa que vai resolver o problema dela e ela vai continuar no relacionamento dela ali, porque o relacionamento dela é legal, é respeitoso, tem perspectiva, né? Tem amor, tem respeito, e ela não precisa de um divórcio, ela precisa de outras coisas. Assim também somos nós, como empresário. Então, já fui um empresário que bateu cabeça, que não tinha dinheiro para nada, que não sabia investir, né? E aí vem o Carlos trazendo essa nova perspectiva e orientação. Eu falo que o Carlos, ele traz para nós uma orientação não só de financeira, mas de gestão, de projeção familiar, né? De projeção da empresa, aí de tudo. É bem completo. Que bom. Aí eu especificamente gosto de perguntar o seguinte, como mulher, né, já que a gente está com um tema aqui de sabedoria de mulheres, duas coisas. Primeiro, teve algum obstáculo que você se esbarrou nessa jornada de curto prazo, mas que se você entende que estava relacionado ao fato de ser mulher? Sim, teve uma vez, assim, eu vou tentar lembrar aqui, foi há muito pouco tempo que eu percebi que o fato de eu ser mulher pesava. E é engraçado que a maioria das vezes que eu vou me posicionar para uma entrevista, me posicionar como atendimento, ainda há esse julgamento pelo gênero. Não são todos, gente, mas assim, ainda existe. Então, para dirimir isso, eu ainda me vejo muitas vezes. Hoje eu estou aqui de cabelo preso, mas foi uma escolha. Mas o cabelo faz parte de uma visibilidade, de uma oratória. Talvez usar calças, né? Às vezes a gente que é mulher quer usar uma saia e tudo, uma roupa, mas você ainda precisa ter vigilância no que você vai vestir, no que você vai falar, como você vai se posicionar para que você imponha respeito, porque, infelizmente, em vários momentos, a situação de ser mulher, eu vejo às vezes uma situação de um cliente um dia, eu tenho até vergonha de falar aqui o que eu escutei, mas eu estava fazendo a defesa de uma cliente. E aí o advogado, o esposo dela falou assim, e ela me encaminhou o áudio, e aí ele falava assim, fala para aquela sua advogadazinha, né, fala para aquela sua advogadazinha que o IPTU está no meu nome, porque você não tem como provar que a casa era nossa. O áudio dele ali era a prova, que mulher não sabe de nada, não. Aí ele usou ainda um termo tão feio, né? E aí ele falou assim, fala para aquela sua velha da sua advogada,
né? Não posso falar palavrão aqui não, né? Fala para aquela velha da sua advogada que ela não sabe de nada, não. E aí eu falei assim, a vontade de responder é o seguinte, opa, P não. Ó, como é que eu falei assim, opa, velha não, velha não. Mas, gente, brincadeiras à parte. Mas a gente leva na brincadeira, mas existem situações que são pesadas. E eu falei assim, não responde nada a ele, não. Deixa que eu vou juntar isso aí, esse áudio no processo. Ele fez um favor gravando esse áudio. Porque no áudio que ele estava falando ali, né, me desmerecendo, me diminuindo, ele fez prova contra ele. Então, vai muito do que você recebe. E eu aprendi muito a não receber. Então, a pessoa está ali falando ali horrores. O que que eu faço ali como mulher? Eu simplesmente abstraio. Eu não recebo. Mas, ainda assim, eu vejo que, de forma, às vezes, inconsciente ou de forma intencional, eu vou me apresentar de forma masculina para que eu não cause um impacto, né? Porque ainda tem um preconceito da mulher bonita. Ah, se ela é bonita, ela não é inteligente. Uhum. Então, eu já me vi, assim, querendo ficar feia, querendo me parecer mais masculina para poder impor uma situação de, às vezes, um negócio maior, algo que eu precisava estar maior. Já vi situação de repente, uma contratação e ter essa alfinetada, né? Não da pessoa falar, mas de demonstrar gestualmente ou com palavras, infelizmente já. Imagino que, infelizmente, a gente vive ainda nesse contexto, né? Por mais que acredito também que tem melhorado, tá? Mas ainda tem muita coisa a ser vencida, né? Muito. Dessas situações eu me lembro, né? Dessas duas Uhum. situações, uma do cliente falando horrores aí e que serviu de prova lá no processo dele, que foi maravilhoso. E outra dessa situação de contratação também, que eu percebi que ser mulher estava pesando ali, É. naquele momento. E o que o empreendedorismo te ensinou que não tinha na faculdade? Olha, uma das coisas que o empreendedorismo me ensinou, que não tinha na faculdade, são todas. Porque realmente você não aprende gestão, você não aprende sobre finanças. E eu fiz, inclusive, idealizei um curso para advogados, que chamava-se, né, Atendimento Inteligente para Advogados. Chamava-se porque eu deixei ele suspenso e eu parei de fazer essa mentoria para advogados, porque a mente do advogado ela é muito rígida. E eu precisava de demandar mais tempo para poder me dedicar, e no momento eu precisei suspender porque eu realmente não tinha tempo para poder me dedicar. Mas eu idealizei, construí, e justamente para ensinar essa gestão, sabe? Acompanhamento de processo, a demanda, toda a demanda, desde posicionamento, marketing, né? Gente, sem marketing a gente não faz nada também, posicionamento não faz nada também. Então, não é só a gestão, não é só o controle financeiro, é o CRM, né? Uhum. É tudo. Não aprendemos nada na faculdade. A gente É, aprendeu aqui na lambada mesmo. tá certo. Tá, vamos deixar então o direito agora de ladinho. E aí me fala o seguinte, eu imagino que a sobrecarga emocional, né, em tudo que você lida, né, lá nos seus atendimentos, principalmente nessa área, não que as outras áreas sejam menos críticas, eu acredito que também tenha muita criticidade em todo o direito, né? Eu acho que é difícil achar assim, vamos para uma questão jurídica que não é uma coisa que é passiva, né? Uhum. Mas como é que você faz para se desligar, né, do trabalho? O que você gosta de fazer? O que a Alexandre, agora É. não advogada, faz para poder se libertar disso um pouco? Olha, o que me prende emocionalmente, que eu evito muito, são situações críticas que envolvem menores. Quando há relação eu vejo que às vezes tá tentando, tem a mãe ou o pai tentando alienar a criança, por conta de pensão alimentícia, por um convívio ruim, isso é algo que às vezes eu fico um pouco reflexiva.
E por algum momento eu fico pensativa. Eu guardo, às vezes, esse pensamento por algum tempo. Mas o que me liberta, o que me faz desligar é estudar. É por isso que eu estudo psicologia. Ah, tá. Já falei, você está estudando direito, mas não. Então, eu gosto muito de estudar, de ler, de conhecer novas coisas. Então, hora eu estou fazendo um curso de marketing, hora eu estou estudando. O curso de psicologia veio porque eu quis descobrir algumas fontes científicas mesmo, né? Então, Uhum. quando você precisa de um aprofundamento maior, eu fui buscar a base, né? Eu não vou ficar fazendo só as pós-graduações, especializações. Eu falei, não, eu quero construir a base. Como eu gosto de estudar e é algo que me relaxa, que é algo que me desliga, eu falei, eu vou estudar psicologia, porque é uma coisa que eu sinto prazer, né? Algo que me desliga, que eu vou estudar o comportamento humano, eu vou reconstruindo caminhos ali também, posteriormente, com o conhecimento que vier dali, mas é um momento que eu me desligo. Né? É um momento que, às vezes, um final de semana, à noite, estou ali descansando, eu gosto de ler coisas aleatórias. Às vezes até internet também, coisas de humor. Eu falo assim, eu falo com o meu esposo às vezes, nossa, deixa eu procurar um filme bem daqueles besterol, daquelas coisas assim, bem aleatória. Uhum. É o que me desliga. É, a gente precisa, eu acredito e aposto muito nisso, que a gente tem que ter válvulas de escape, né? Por muitas das vezes a pressão do nosso dia a dia, das nossas rotinas do trabalho, né? Então a gente precisa ter ali alguma coisa que desligue de forma mais imediata, né? Ah, da rotina diária, mas também tem que buscar ali coisas que preencham mais também o prazer da vida, né? E o Sim, espiritual também. sim, eu estou começando agora. Eu quero aprender a viajar com Carlos. Você tem que criar um programa assim, viaje comigo. Aí você faz o roteiro e fala, gente, só paga e eu vou. Porque a Ah, gente vai, porque as viagens são maravilhosas. Essa foi uma das metas que eu coloquei também, sabe? viajar mais? Viajar mais. Eu falei, não, todo ano eu quero programar uma viagem. A gente já está em junho, eu não programei. Mas assim, não é que eu não gosto de viajar, mas eu tenho um pouco de preguiça de. Isso não deveria ter, né? Mas eu tenho um pouquinho de preguiça de programar e planejar. Então, eu falei que você pode abrir um programa e viaje com o Carlos. Porque. Boa, fica a dica. Mas a viagem, assim, a viagem começa na programação, Alexandre. Nossa, tem gente que ama, Eu, né? eu, eu gosto Programar. assim, poxa, já tô pensando na próxima agora, é Ai, 2027, tudo que já você tem planejar, você me data, passa eu já tô depois. viajando, eu já tô, né, olhando os lugares, olhando as hospedagens, os passeios. Na verdade, quando você chega ali 10, 15 dias da viagem, você está só concretizando aquilo que você mentalizou. Materializou, exatamente. Esse livro fala muito, né? Pensamentos materializam coisas. Então, toma cuidado com o que você pensa, o que você sente, porque isso vai acontecer. Eu falo muito isso com as pessoas. O engenheiro está ali, você quer construir um apartamento, Uhum. né? Um prédio, quer construir um prédio. Você não constrói um prédio sozinho. Então, você precisa de um arquiteto, você precisa de um engenheiro, né? Você precisa de várias pessoas para materializar, precisa do pedreiro, né? Então, precisa de várias pessoas para poder fazer aquela obra acontecer. Em algum momento, ela estava dentro da sua cabeça. Automaticamente, quando você planeja e você tira aquilo do papel, ela se concretiza, ela se torna uma realidade. E a viagem é como você falou, né? É, É a mesma coisa, só que é engraçado que eu falei, eu vou começar a viajar. E eu só gosto de viajar, gente, pra praia, só. tá ótimo, Meu praia é uma Deus, delícia. sou mineira demais. Então eu gosto muito da praia. Aí eu falei, a minha menina falou comigo assim, mãe, eu queria ir a Gramado. Aí eu falei, então vamos. Aí eu me programei e fui com ela para. A gente foi, né? Foi a família toda para fazer um passeio. Parecia que eu estava dentro de uma caixa de brinquedo. E frio, nada a ver com praia, né? Aí eu falei, gente, os filhos acabam, às vezes, fazendo com que a gente realize desejos, coisas que às vezes nem era pensado, né? Não era nem pensado. Eu falei, nossa, agora ela tá lá juntando as economias dela para ir para os Estados Aí, ó. Unidos.
Tenho Eu certeza falei, que eu foi acho que ótimo para ela e deve ter ah, sido bom para vocês também. sim, nossa, muito bom. Aí eu falei, esse ano eu não programei viagem. Eu falei, eu preciso programar, porque o ano vai acabar e eu não programei. Aí agora eu falei, eu preciso fazer essa programação. Eu gosto de pensar, não só as viagens, mas, enfim, aí tem a questão das pessoas muito metódicas e seguem ali o roteiro, né? Mas eu gosto de pensar a viagem como um prêmio. Poxa, você trabalhou ali o ano inteiro, né? Dedicou, teve realizações, conquistas. Nossa, verdade. Cara, por que É não um se prêmio. dá, né, o prêmio ali para É, você? Então, é assim, é uma verdade. forma de você também celebrar Sim, aquela jornada que você passou, né? é. E, e lógico, aí a questão do planejamento tem que ser inevitável, porque senão você vai pagar mais caro Não por é? falta de planejamento. É, e aí eu olho e falo assim, gente, o que que te impede de viajar? O que que te impede de fazer as coisas? Não tem nada que te impeça, né? Você precisa realmente ter foco aí e ter o objetivo para construir aquilo. É, e eu coloquei isso aí como um dos objetivos e tô aí tirando nota zero, né? É, Mas estava conversando essa semana com a prima que a gente está programando, assim, começamos a falar a respeito de uma viagem essa semana. Foi essa semana. Eu falei, ah, dá tempo, vamos marcar que tem que ser esse ano, porque aí é que eu lembrei do compromisso que eu tinha feito comigo. Falei, nossa, verdade, vamos marcar. isso é bom. Eu falo com os mentorados, né, que quando a gente tem lá na nossa dinâmica, a gente marcar as metas de curto, médio, longo prazo e não faltar celebrações. Então, coloque uma meta e coloque como você vai celebrar, entendeu? Eu acho que isso faz Nossa, uma diferença ótimo. muito grande. Faz. Pensando que aquele objetivo que você está alcançando, ele já tem um prêmio, né, vinculado a ele ali. É. Isso é legal, isso é motivador para você se organizar, para você manter ali a disciplina. Agrega muito, né? Eu acho que essa parte é bem legal. Você comentou da Helena aí, ela tá com qual idade? Ela está com 5 anos. 5 anos. E pensa em ter mais filhos? Não, não Já, penso em ter mais filhos. Não, mas está realizada. estou super realizada com a Helena. A Helena, eu tinha 36 anos, estava saindo de um divórcio, fiz congelamento de óvulos, só tinha um óvulo para congelar. E eu congelei aquele óvulo. E depois conheci o meu esposo com 39 anos. Conheci meu esposo com 39 anos e, né, a gente prevenia e tudo. E eu falei que eu sei a hora que a Helena foi fecundada, porque não teve uma outra vez. E aí eu falei, gente, a língua que eu tô pagando de falar que tudo na vida era muito planejado, tudo Uhum. muito certinho. E a Helena aconteceu. E ela veio junto com a pandemia. Perdi meu pai, meu marido perdeu o emprego, foi um tumulto muito grande. Uhum. E eu nascendo ali como mãe, né, como tendo a filha, é, e era muito metódica. Eu tinha uma amiga que chegava na minha casa e falava assim: Nossa, mora gente aqui? Tudo muito organizado, tudo muito limpo, tudo meu muito programado. E de uma hora para outra, minha vida estava assim, de pernas para o ar, de cabeça para baixo. Então, foi um desafio muito grande passar por todo esse período, todo esse contexto. E eu já estava fazendo menopausa. Então, não tinha possibilidade também de ter mais filhos, né? A não ser com o óvulo congelado. Mas aí Uhum. foi uma opção de escolha também, estar só com ela mesmo e seguir a vida aí apenas. Estou super realizado com um filho só. Que bom. Os planos de Deus são outros, né? Sim. Eu falo isso também, que a gente precisa, nós como obrigação, não sermos, né, displicentes, mas realmente o futuro não nos pertence. Mas é displicência minha deixar a Deus dará, né? Com é o É, ditado popular. E é legal quando a gente vê também, assim, realizações que são inesperadas, mas são bênçãos na vida da gente, né? sim, eu falo que a Helena não foi programada, mas ela foi muito desejada, porque eu sempre quis ser mãe, mas eu queria ser mãe num contexto lá atrás. E se eu Uhum. parasse para pensar de forma racional, ali, de forma muito rígida, eu não teria tido ela era nunca. Então, assim, ela foi providência divina mesmo. Ela era um desejo do meu coração. Meu marido também queria, por ele tinha mais filhos. Mas inclusive, ele tem mais filhos, mas eu estou muito realizada com ela, completa a nossa família. Eu estou super satisfeita Bom, com isso. A gente tem que dar frutos, né? Então, meu frutinho está aí. é isso aí. Bom,
Eu queria ouvir um pouquinho de você em relação. A gente falou um pouco de dinheiro aqui, você deu alguns contextos, né? Mas como é que é a sua relação, né, ao longo da sua vida, assim, com o dinheiro, assim? Teve fases, não teve fases, o comportamento é diferente hoje? O que que você pensa a respeito desse contexto? Ô, Carlos, eu vim de uma mentalidade de escassez imensa. Daquele momento, assim, do pai falar, não tem condição disso, não tem condição daquilo. Realmente não tinha tanta condição, porque na cabeça deles, eles faziam para poder fazer uma edificação, deixar um apartamento para cada filho, Uhum. e era tudo muito regrado. Mas eles também não sabiam e não tinham instrução de como fazer o dinheiro prosperar, de como fazer o dinheiro trabalhar em função deles. E também isso não foi nos ensinado. Então, ó, na minha cabeça eu tinha que economizar, mas como que economiza se você precisa disso, precisa daquilo? Como que faz? Então, essa conta não fechava. Essa conta não fechava. E era uma mentalidade de escassez muito grande, de medo, de sofrimento, de fazer falta, de não ter. Era uma tensão muito grande. Eu tinha medo de chegar uma conta, chegava a conta em casa, aquilo, o boleto do cartão de crédito chegava, o coração até disparava, né? Então, assim, eu fui crescendo nessa mentalidade de Uhum. escassez, até que eu entendi que isso podia ser diferente e passei a fazer diferente. Não vou te dizer que teve momentos da minha vida que eu não precisei me socorrer ao dinheiro que eu tinha ali investido, porque eu precisei fazer isso várias vezes, mas fases, né? Então, eu tenho ali os meus objetivos, se eu precisar, o dinheiro está ali para poder me servir, mas eu vou tentar não depender dele. Eu vou Eu acho que tentar você falou. utilizar ele ali para poder escalar para outros momentos. Hoje eu tenho mais tranquilidade em relação a isso. Se fosse antes, nossa, eu ia ficar desesperada. É legal você falar que, assim, momentos ruins, momentos bons e momentos ruins vão acontecer na vida de todo mundo. Aí quando a gente fala na questão do financeiro, é tão bom, né? Eu falo assim que dinheiro nunca deveria ser preocupação na vida das pessoas. Nunca. Ele teria que estar lá, foi constituído para nos servir. Então, o que eu preciso ter é responsabilidade com ele para que ele possa me servir quando necessário. E é legal você falar assim que, tive momentos que eu precisei recorrer. E aí você tinha para onde recorrer, É, né? Quantas pessoas hoje não têm o dinheiro e ainda têm as dívidas, né? Tá lá naquela situação em que não tem como extrair mais nada de lugar nenhum, né? E ainda em vez de ter um bolo de dinheiro, tem um bolo de carnê, bolo de é, dívidas. E eu acho que isso é mais desesperador do que você às vezes pensar assim, nossa, eu vou ter que acionar meu recurso. E eu falo o tempo todo, gente, o recurso tá lá é para isso. é. Ele tá lá para cumprir o objetivo dele, né? Teve uma situação de uma cliente em específico que eu falei assim, gente, não é possível que ela não está vendo isso. É uma pessoa que ela tinha 100 mil reais guardado. E aí ela começou a gastar o dinheiro e ela não regularizou a empresa dela, que precisava de regularizar. O dinheiro dela acabou e assim, ela precisava 5 mil reais para regularizar a empresa. Nossa. E agora ela não tem nem a empresa e nem o dinheiro. E aí eu fico pensando, meu Deus, por que que essa pessoa não buscou uma instrução? Eu falei com ela, olha, agora é uma hora de você fazer uma dívida para você regularizar a sua empresa, porque é a sua fonte de renda. Então, você já tem dívida. Então, faça mais uma para regularizar a sua fonte de trabalho. Seu objeto de trabalho está parado. É legal que você também consegue, dentro do seu universo de trabalho, dar um universo de outras perspectivas de diversos temas, né? Para a É vida das verdade. pessoas, né? Mas, Carlos, tem pessoas que não Eu acho que essa aceitam. psicologia sua vai virar terapia, né? Vai. Profissional, a doutora Alexandra é Não, terapeuta. eu falo assim, a gente como advogada, a gente às vezes precisa ser mais diligente. Então, Uhum. às vezes eu preciso estar aqui, às vezes eu preciso estar em comarca diferente, às vezes eu preciso ir ao fórum, eu preciso despachar, eu preciso às vezes pôr a mão na massa. Com a psicologia é mais passivo, Uhum. né? Então eu fico pensando assim, eu pensava assim, nó, quando eu ficar velha, eu vou fazer psicologia. Eu não sei se eu já fiquei velha ou se eu Velha falei, não. velha não. Ou se eu estou esperando
ou se eu estou esperando aí passar a enjoada da advocacia e atender como terapeuta. Eu falei assim, depois eu decido. Mas acho que está longe de eu desistir da advocacia, porque a advocacia, às vezes, você precisa ser beligerante, você precisa ser mais enérgico. Né? É uma profissão que, às vezes, você precisa ser mais atuante. Né? E a psicologia, se você for um psicólogo clínico, às vezes você vai poder ficar ali mais tranquilo, ouvindo, instruindo, não tem que sair correndo, diligenciar outros lugares, como é a advocacia, né, em algumas circunstâncias. Então, quem sabe, né, talvez isso aí no futuro possa ser uma opção. Você citou aqui, em diversas situações, principalmente com mulheres, né, a questão da necessidade de recomeço, né? Então, quando eu enxergo que, talvez seja até um tema um pouco polêmico, mas eu tenho que fazer essa pergunta, né? É, biblicamente, o divórcio é algo que é condenável, né? Deus orientou lá que o homem se juntasse à mulher, fosse uma só carne e vivesse ali até que a morte os separe, né? Esse talvez seja o desejo de fato, né, das pessoas. Eu não vou falar que, como você falou no início, a gente hoje talvez a cultura caminha para que a gente pense em casar no divórcio, aliás, pensa em casar e também no divórcio, mas o certo não deveria ser isso, né? A gente teria que encontrar a pessoa e, né, construir Uma relação. uma relação duradoura, né? É, você acha que tem alguma questão de conflito, né, em relação à profissão, né? Aquilo que você exerce ali, você tem algum sentimento de conflito com alguma questão relacionada a espiritual ou não? Não, não tenho. Eu falo que eu fui criada criança, né? Eu falo que como eu era muito na rua, cada dia eu estava na casa de um vizinho. Então Uhum. tinha um dia que eu estava lá no centro espírita, do Umbanda. Tinha dia que eu estava na casa do Adventista do sétimo dia. Tinha dia que eu estava na casa do evangélico. Tinha dia que eu estava na minha igreja católica. Então, cada dia eu convivi, eu pude conhecer diversas culturas diferentes, o que me proporcionou não ter nenhum tipo de preconceito e entender a forma com que as pessoas pensam a respeito da religião e da fé delas. Uhum. Então, isso aí, eu tenho muito respeito por cada uma delas e a religião que elas escolhem. Mas eu vejo que a religião, independente de qual seja, às vezes ela deixa a pessoa um pouco alienada em relação a casamentos e relacionamentos tóxicos. Uhum. E aí eu pego, mas que seja uma só carne. Mas Deus também não fala que quando você viva e vive em abundância, você precisa viver em abundância, você precisa viver feliz, você precisa ser transbordo na vida do outro, né? Então, é, Deus não, eu não acho que o nosso Deus, né? Estou falando assim, se for falar em fé, né? Eu acredito numa fé superior, eu acredito sim. Mas se você for ver por este contexto, se você está se sentindo mal, se você tem um sentimento ruim, você não está como que eu diria? Você não está talvez é difícil eu colocar aqui porque eu vou trazer para minha religião, né? Mas talvez a pessoa fale assim, olha, meu corpo é Paz templo espiritual sagrado mesmo. do Espírito Santo, a paz espiritual, né? Talvez tenha ficado confuso, talvez queiram gravar de novo esse pedaço, porque ficou. Não, mas Mas eu digo assim, quando Deus diz, né, tenha vida em abundância, ele também não quer que você fique ali num relacionamento tóxico, que você sofra, que você seja infeliz. Não é possível. E eu vejo hoje em dia, inclusive, até pastores falando a respeito disso, pastoras falando a respeito de violência doméstica, porque todos nós que estamos aqui, se você tem sua religião, eu falo que às vezes tem os pastores, né, os guias espirituais, os padres, que são aí os mentores, né, cada um da sua religião. uhum. Será que realmente é você viver ali, você ter que sofrer qualquer tipo de abuso, isso é certo? Você a perdoar
tudo bem, o perdão é para você, não é para a pessoa. Você perdoa e sai fora, você não tem que repetir o mesmo erro. A pessoa, às vezes, ela tem um padrão de comportamento, ela tem alguma atipicidade que não tem cura. E por que você vai permanecer ali naquela. Se você pegar pessoas que cometeram algum crime e às vezes estão presos, né? Tinha um que era super famoso, acho que era. Acho que da Lanterna Vermelha. Tinha um caso, eu não lembro assim, mas ele era entrevistado, ele falava assim: olha, quando me soltarem, eu vou cometer crime novamente. Então, tem relacionamentos, tem pessoas que estão. Psicopatia mesmo, né? Psicopatia não tem cura, gente. É comportamento condicionado quando ele é aprendido, porque quando ele não é aprendido, ele não consegue condicionar, ele vai reproduzir aquele tipo de comportamento e vai ser com todas as pessoas que passarem por aquela relação. Por que você vai ficar ali naquele lugar? Será? Você é obrigado a ficar ali porque você fez um pacto ali com a sua religião, com a religiosidade? Então, eu acho que às vezes eu vejo pessoas que estão cegas por causa de religião. E isso aí é uma preocupação que eu vejo que deve ser ensinadas, né? Os líderes religiosos, eles devem trazer esse grau de consciência para as pessoas. Não é banalizar um rompimento de casamento, porque eu vejo muita gente que banaliza muito a separação, né? Não deu certo, separa. Não deu certo, separa. Gente, não é assim. Não deu certo, separa. Como que a gente pode fazer? Tem jeito? Então, se tem jeito, vamos tentar? Quem sabe, né? Você escolheu estar ali com aquela pessoa, agora não tem, você vai ficar ali naquela relação. Pode ser uma oportunidade de renovo para o casal também, né? Renovo para o casal. Nossa, tem vários casais que renovaram os votos lá no escritório, que estão felizes na vida aí. Bom, aí, viu? O escritório também não é só divórcio. Não é? Mas essa parte de reconstrução eu acho muito legal, porque, assim, inevitavelmente, se a gente consegue, né, aquilo que eu acho muito legal ouvir, né, um profissional, porque assim, não, se eu não fiz o divórcio, eu não ganho dinheiro, não prestei meu serviço. Não, eu tô ali também para fazer o bem para as outras pessoas, Sim, é o bem, né? você tá doido. Eu falo, gente, hoje mesmo eu falei com um cliente, falei, olha, se eu não acreditasse na sua causa, eu não faria. Se eu não acreditasse no seu contexto, eu não iria fazer, eu não faço, eu quero dormir. Eu não escolhi ser advogada autônoma, colocar minha cara lá na placa, ser empreendedora, ter no ter, construir. Deixei de fazer o concurso público lá, que eu ganharia o dinheiro todo mês para poder escolher com quem eu vou trabalhar. Então, eu vou escolher conforme a minha ética, sabe? Conforme a minha integridade, porque isso para mim é inegociável, não tem preço. E aí eu volto a reforçar como é bom a gente ter ali uma pessoa para te orientar, às vezes, né? Às vezes tá faltando a orientação, a educação que você não teve, a instrução que faltou, né? Eu gosto muito desse termo de recomeçar, porque uma das coisas, né, que eu aprendi ao longo da jornada aí também de vida é que a transformação pode ser feita com o seu esforço, seu estudo, né, você buscando, mas quando você tem alguém para te orientar, para te guiar, te direcionar, ajuda tanto, facilita tanto o processo. Inclusive foi uma das motivações, assim, em ver tantas situações, né, como, né, você vê lá todos os dias também, eu lá nas minhas assessorias, eu vejo tantas situações complexas e também situações banais, fáceis de resolver, que com uma instrução devido à experiência, conhecimento, você consegue resolver problemas fáceis, né? A própria mentoria, né, do Ciclo Sabedoria que a gente implementa é muito nesse pensamento, de trazer ali um direcionamento com método, com uma instrução, né, um roteiro, para que você não gaste tempo quebrando a cabeça. Você tem ali uma instrução direta, né? Você mesmo deu exemplo de curso que você fez lá para poder aplicar o empreendedorismo e tudo mais. Quando você tem o direcionamento, é muito mais fácil. Nossa, é muito fácil, é muito fácil. Eu falei, gente, às vezes as pessoas tentam buscar soluções no Google e ficam ali, às vezes, economizando uma consultoria, que é algo tão barato que vai transformar a vida delas. Não sei por quê ainda, né? Então, eu teve um momento de vida, quando eu comecei a empreender, que eu fazia tantos cursos, eu estudava tanto, eu fiquei viciada nisso.
Eu fiquei viciada. Eu falei, gente, agora eu tenho que conter, porque senão eu vou gastar tudo em curso. Porque você descobrir te dá uma liberdade, você saber como você faz para poder prosperar, te dá uma tranquilidade. E eu falo principalmente na questão financeira. Né? Principalmente você saber que se você fizer, você vai ter resultado. Você pode não ter de imediato, mas isso é uma construção. Então, se você está aqui fazendo, como que eu falo? Fazendo a base, Uhum, né, você vai ter um retorno dessa edificação aí perfeito. muito a curto prazo. Muito bom. Bom, Alexandre, caminhando um pouco pro final aqui, tá? Queria ouvir, né, de você, assim, ah, nesse contexto, né, que a gente está aqui, né, do nosso programa, que é extrair essa sabedoria das pessoas, né? Qual que é o seu entendimento de sabedoria? Sabedoria, eu acho que é a capacidade da pessoa resolver problemas, né, dela ser resolutiva. E eu acho que a sabedoria ela está interligada com inteligência, que seria esse mesmo conceito, né? Eu acho que é a capacidade da pessoa ter conhecimento e ser resolutiva. Certo. E assim, falando diretamente para mulheres, se quiser até falar na câmera ali, assim, né? Vamos lá. Qual que seria o conselho, né, que você traria para as mulheres que estejam passando por momentos difíceis, ou para aquelas também que estão em um momento de decisão na vida, né, assim, que seja fundamental, assim, qual que é um conselho que a doutora Alexandre deixa para essas outras mulheres que vão estar te assistindo? Conhecimento liberta. Eu falo assim, se você tem uma pulguinha atrás da orelha ali, se você tem um pensamento que ele já foi e repetiu na sua mente, não deixe ele passar despercebido. Busque informações a respeito dele, porque ele vai te trazer liberdade. E conhecimento liberta. Muito bom. Então, eu acho que é por aí. E- Agora, deixa eu só voltar aqui na questão da religião. Deixa eu contar um caso para vocês da minha filha, que Pode você falar. comentou ali, que eu lembrei disso aqui agora, do nada. Tem a questão do TDAH também, né? Que Uhum. eu falei, se eu for ficar presa no laudo, eu não ia fazer nada, né? Eu ia só tentar ali a minha vaga preferencial e pronto. Mas aqui, em relação à Helena, eu achei curioso essa questão do recomeço, porque ela me perguntou, né, quem é a mãe dos irmãos, né? Eu Uhum. falei, olha, a mãe o seu pai foi casado, teve os seus 2 irmãos e tudo, não deu certo, eles divorciaram, né? A mamãe faz muito divórcio, porque o divórcio é a possibilidade da pessoa recomeçar, reconstruir a vida com outras pessoas ou sozinha, se ela escolher. Então, depois de muito tempo, a mamãe conheceu o seu pai, nós nos casamos, tivemos você e tal, contando. Então, ela já sabe dessa história. Ela Uhum. sabe que eu já fui casada também, né? Perguntou o nome dos meus 2 ex-maridos, eu já falei. E aí, um dia, passeando com ela de carro, ensinando os 10 mandamentos para ela. Eu falo que às vezes você acha que ensinar é você estar lá na igreja, vai aprender os 10 mandamentos lá. Você tem aquele momento da escola bíblica? Não, estava andando com ela de carro e falando dos 10 mandamentos, e que é o momento do transe hipnótico, que eu vi que ela estava em flow, falei, é o momento. Então, às vezes, nesses momentos, eu faço a inserção de algum conhecimento e estava falando dos 10 mandamentos. E aí tem lá, não cobiçar a mulher do próximo, né? Uhum. E aí fui explicar para ela, olha, filha, isso não olhar, não desejar o namorado da outra pessoa, o esposo da outra pessoa e tudo. Aí ela falou comigo assim, não, tá errado, o papai não te conheceu? Você não casou com meu pai? Não, não, ele pode ter outras pessoas. Eu falei, não, A inocência é aqui ótima, né? não. Tive que explicar tudo novamente para ela, né? Aí eu voltei e fiz o mesmo repertório que eu tive para ela, porque senão ela ia fazer uma interpretação Uhum. diferente dos 10 mandamentos. Então, assim, os 10 mandamentos também, né? Se a gente conseguisse seguir a risca aí, seria interessante, né?
Mas eu ri demais na hora que ela falou que estava errado, porque o pai dela podia sim ter outras pessoas, porque ele não casou comigo para ter ela. Eu falei, minha filha, mas se ele for ter outra pessoa, a mamãe não vai existir mais nessa relação. Mas é importante, né? E é legal você comentar assim, porque a Bíblia deixa claro que nossa obrigação como os pais é ensinar os filhos no caminho, né? Assim, enquanto na jornada, né? Então, assim, é nesses momentos oportunos, né? De interesse, de fato. Eu falo que dentro de casa, às vezes eu quero falar alguma coisa com o Davi, não tá me dando atenção. Não adianta eu ficar falando. Não adianta. Entendeu? Tem que ser nos momentos oportunos, aquele que você entende assim, oportunos. agora É o momento. é hora de falar isso, né? É o Isso momento. é legal. É isso aí. E qual que é o legado que você quer deixar para a Helena? Olha, o legado que eu quero deixar para a Helena e o legado que eu quero deixar para todas as pessoas que passam pela minha vida é a transformação. Porque, como eu falo, né? Não vou cansar de falar. É o conhecimento e a capacidade de resolver problemas e trazer paz para a vida das pessoas, fazer com que as pessoas tenham plenitude na vida delas, que elas saibam ser felizes, que elas saibam achar esse caminho. Esse é o meu legado, né? E deixar a Helena, deixar um ser humano melhor, fazer com que as pessoas busquem a autonomia da vida delas, se conheçam, se gostem, né? Se deem prioridade. Não estou falando para as egoístas e narcisistas. Importante. Mas que a pessoa busque, sabe, ser autônoma, gostar dela, aprender a conviver com o outro. Falo que o ser humano é um ser gregário, né? Ele vive em pares, né? Não, a gente não vive sozinho. Então, às vezes a pessoa fala, eu não gosto de gente, eu prefiro animais. Como? Você é gente, como que você não gosta de gente? Então, deixar essa felicidade no coração das pessoas, essa transformação, melhorar a vida de todo mundo, né? Eu acho que a gente está aqui para melhorar. É isso que eu busco, é isso que eu ensino e continuo aprendendo também. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelas suas palavras, pela compartilhar, né, esse momento de vida. Eu acho que a gente tem muitos aprendizados a extrair daqui. Queria deixar um presente, tá, produção? Por gentileza. Com carinho, a gente citou aqui, né? Você citou, né? Eu já fiquei até feliz. Que bom que ela citou Brunet. Não sei se você já leu, tá? Mas é um livro que eu gostei muito. Tem um aprendizado simples, mas uma sabedoria muito profunda para você poder aplicar, né? Eu acho que você tem uma carreira e uma jornada ainda muito a vencer, então ganha o mundo. Muito obrigada, gente. Aqui, bacana demais, Thiago Brunet. Muito obrigada. Nosso presentão. Vou te dar um abraço. Tá certo. Alexandre, antes de últimas palavras, como é que faz para as pessoas te encontrarem, quiser divulgar, né, as suas redes sociais, o trabalho, né, cursos? Fique à vontade. Tem a rede social do escritório Duarte Xavier Advogados Associados e temos também o meu Instagram, que é Alexandra Xavier ADV. Bacana. Então, pode ir lá, dentro da bio tem os serviços que a gente trabalha e tem também endereço, contato, tudo. Pode ir lá marcar um atendimento de forma personalizada, de forma humanizada e a gente atende com todo carinho lá. Maravilha. Então, fica a dica, gente. Precisar, né, tem uma profissional excelente aqui para poder te atender. Alexandre, muito obrigado mais uma vez, tá? A você que ficou até aqui, muito obrigado. Tenho certeza que você vai conseguiu extrair muitos ensinamentos e muita sabedoria dessa conversa que a gente teve aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que mereça também absorver e beber desse conhecimento. Esse foi mais um nosso talk show do Siga a Sabedoria. Aproveite para aprender e evoluir na sua jornada de vida com muita sabedoria. Abraço. Obrigada, sucesso. Obrigado. Siga com sabedoria, siga com saber. Siga com sabedoria, siga com saber.